tudo bem? Tudo bem. Amadinha, olha só, vamos aí convidar nosso estudante para mais uma aula. E agora essa aula é bem legal porque nós vamos fazer o quê? Nós vamos fazer uma revisão. Ah, mas não, nós temos aqui a nossa aula do Revisenem. Isso, são questões do Revisenem que nós vamos trabalhar aqui a parte da interpretação, né, Amadinha? Exatamente, e você vai começar a ver aqui, no caso, rever, né? Rever, verdade, né? rever. Sobre a questão como interpretar, como ler a questão dos comandos, das questões, dos enunciados, para você saber a diferença de interpretação e de compreensão de um texto em vários gêneros, né? Textuais. Beleza! Então, vamos lá? Simbora! Começando aqui nossa aula 37.1. Interpretação, Revisenem. Vários os textos, análise, compreensão e interpretação. Habilidade. Olha só, estudante, com essa aula você vai ter condições de analisar efeitos de sentidos decorrentes de usos expressivos da linguagem, da escolha de determinadas palavras ou expressões da ordenação, combinação e contraposição de palavras, dentre outros, para ampliar as possibilidades de construção de sentido e de uso crítico da língua. Simbora, árvore do conhecimento, trazendo o tema interpretação. #Revisenem. E vamos começar aqui com gênero. Um trecho aqui de Leonardo Lopes Fávero. O texto consiste em qualquer passagem falada ou escrita que forma um todo significativo, independente de sua extensão. Trata-se, pois, de um contínuo comunicativo contextual caracterizado pelos princípios de textualidade, contextualização, coesão, coerência, intencionalidade, informatividade, aceitabilidade, situacionalidade e intertextualidade, ok? Bem, e assim trouxemos aqui já de início um gênero, né, para entender que todo item construído com o suporte, ele vai trazer um gênero, certo? Pode ser uma propaganda, uma poesia, uma música, mas que você, estudante, precisa compreender que essa estratégia de construção aí da questão ou de um item ou de um texto, né, que traz aí esse suporte, é para te ajudar na compreensão, certo? Ao interpretar, você aí vai utilizar todos esses recursos e que juntos vão te dar a compreensão, tá certo? Então, vamos ter esta aula repleta de textos variados, em que nós vamos trabalhar leitura e interpretação. Diante disso, nós vamos ter o quê? Uma imensidão de sensações! Já começando pelo nosso texto imagético. Que coisa boa, né? Eu sinto, assim, uma sensação de leveza, Márcia, quando eu olho. Tranquilidade, né? De paz. Ó, ainda mais assim, poxa, vida, um ambiente tão tranquilo, né? Você tá aí para refletir, mas tem um caminho, uma missão a seguir. Ou seja, não nos permite, a leitura que eu faço aqui agora, voltei no tempo. Essa imagem, né, essa criança... E tanto, olha só, se você analisar onde está passando, né, o caminho, vai ficando a marca do quê? Vai aparecendo o quê? As letras. Porque ela está imersa em um texto, em uma, vamos dizer, história, né? E aqui, os recursos, eles nos dão essa pista, como você acabou de dizer, né? A leitura imagética, ela só vai ter a sua compreensão na totalidade se a gente conseguir fazer a leitura a partir das pistas, né? Primeiro a gente olha um todo e daí vai correr para as pistas, né? Então aqui, olha só, mas de qualquer maneira, né, trouxemos para te convidar
E o que você interpretou? Qual foi a leitura que você fez dessa imagem? Você, aluno. A gente está fazendo a nossa aqui. E a sua? Como é que foi, né? Então, aqui temos um trechinho, amadinha, de quem? De Lopes, de 1989. Ele diz o seguinte sobre leitura. Essa é epígrafe. É, exatamente. A leitura é uma habilidade, é o fato de ser considerada como uma habilidade do aluno leitor, faz com que seja muito comumente vista como uma virtude e um dom. E olha que eu tenho uma aluna, será que eu revelo o nome? Lá da Credivilhena. Revela! Lá da professora Cleonice. Ai, já só pra... Não, hoje não, vamos cantar depois. Já sabe que é lá da Credivilena, da professora Cleonice. Olha, eu sou uma mocinha muito curiosa, certo? Só que é o seguinte, nós vamos entender que a massinha precisa revelar. Olha só, quem sabe esse é até a Amadinha que tá aí. Ela mandou uma foto pura, sabe? Ela sentada num cantinho de leitura dela. E aí? A Amada, ela é aluna, já foi aluna da professora Cleonice, né? E agora ela se reencontrou, né? Agora no ensino médio, no primeiro ano, entendeu? A nossa Amadinha, tá? Certo. Aluna da professora Cleonice. Ok. É muito bom compartilhar. Eu fiz questão que você falasse, Márcia, porque, olha só, nossos estudantes, vamos tirar um minutinho para a gente falar sobre isso, né? Vamos aqui dar aí o mérito aos nossos estudantes, certo? De que eles podem ter aí toda essa dedicação, sim, né? E é muito valiosa essa dedicação, ok? E a gente gosta bastante. Mas, né, eu penso que nós temos muito mais, certo? O nosso estudante, ele chegou agora ao novo ensino médio e eu tenho certeza que ele já consegue ver a sua evolução, né? Porque a responsabilidade, a dedicação, ela eu tenho certeza que é ímpar, tá? Então, assim, fiquem tranquilos, que aqui nós vamos sempre falando, eu acho importante. Se eu pudesse, eu passaria a aula inteira, né, fazendo elogios e mostrando o trabalho, a produção já de vocês aí, que olha, é de arrepiar! Vamos embora, vamos lá! Olha só, agora nós vamos seguir falando sobre a questão do texto, certo? Mas que esse texto, né, ele é composto por partes que se relacionam entre si. Bem, então vamos seguindo aqui, né, com o texto e entender que o texto, Amadinha, vamos explicar para ele, o texto, ele é composto por parte, na verdade? Exatamente. E que essas partes elas vão se relacionar entre si, tá bom? Então vamos aqui de olho agora na tela, presta atenção. Texto e contexto. Olha só, presta atenção no seguinte, ó. Temos uma imagem aí de um incêndio. Ah, eu tô vendo a casa tá sendo incendiada, mas só se fosse criança ia falar fogo, fogo, né? Fogo, né? Então olha só Fogo, aqui, tia. ó. Fogo, chame os bombeiros, ó. E no outro, o que nós temos aqui, amadinha? Nós temos o seguinte, ó. Uma pessoa na rua, caminhando, e de repente fala bem assim: tem fogo aí, meu irmão? Não fumo. Então, esse fogo tá com o mesmo sentido da primeira? Não, nitidamente. Não, olha só, a palavra é a mesma, mas só que com sentido diferente. O fogo da primeira, lá da imagem que você tá vendo aí, da casa... É um incêndio, né? De incêndio, que a casa tá sendo incendiada. Já aqui nesta segunda, Amadinha, esse fogo aí, quer dizer, pode ser um isqueiro, um fósforo, tá? Para acender o cigarrinho dele. E como a gente sabe que pode ser um isqueiro ou um fósforo? Ó, pelo resposta, contexto, né? e pelo contexto aí que, da conversa, né? Esse dos tiozinho dois, né? já tá com o cigarrinho na boca ali, né? Exatamente. Então, amados, vamos lá
Aqui, ó, olha só, no contexto na rua, um dos interlocutores está com um cigarro. Lá está a imagem bem aqui para vocês, o cigarrinho, né? E o que esse fogo significa? Fósforo, beleza? E mais um aqui para vocês, olha só. Temos uma criança no topo de uma árvore. Meu Deus do céu. Cuidado, perigo. A gente fala bem assim, essa criança é fogo. Ah, eu falaria, Meu Deus do esse céu. menino pela fé. E esse fogo, gente, quer dizer o quê? Qual é o significado desse fogo no contexto aqui, dessa imagem? O que você acha? Que Esse fogo, será que é o mesmo lá dos dois exemplos anteriores? Será que é incêndio, fogo? o fósforo, o isqueiro? Não, já vai mudar já mudou o contexto. E aqui você vai perceber que esse fogo está na linguagem figurada, tá? Tá no sentido que conotativo. Então, nós temos aqui o seguinte, amadinho. Uma criança de 10 anos, vamos supor, pode ser de 8, subindo em uma árvore. Então, esse significado aí de fogo é de levada, de peralta, que ela não fica quieta. Belezinha? Então, vamos lá dando sequência aqui a essa questão. Conotação e denotação. Tem a questão, olha só, significante é o quê? O contexto e depois vem o quê? O significado. Lá nos 3 exemplos que a gente mostrou aqui. Fogo no sentido literal, né? Que é o sentido quê? Denotativo. E para você saber, é necessário você entender o contexto para depois vir o significado. Porque fogo, dependendo, só você, aqui mesmo, estamos agora em nossa sala de aula virtual. Fogo! Ou você sai correndo, olha para trás, né? Porque daí você não está entendendo. A gente está aqui ministrando a aula. Ó, fogo nessa aula para esquentar, Pronto, aquecer. aí, ó. Isso eu digo, fogo, traz aí o extintor, é outra coisa. Então, a palavra, né, aí na construção, com a linguagem, com o sentido conotativo, nós vamos aí entender dentro de um contexto de uma forma figurada. Denotativa é no sentido real, literário ali, tá? Exatamente. Bom, a associação textual entre, vamos entender ali, significante e contexto gera o significado, tá? Podendo este ser denotativo ou conotativo, dependendo do significado gerado, ok? Belezinha. Texto e o conhecimento de mundo. Por isso que a gente fala, leia, né? Esse bordão aí nunca vai parar, certo? Porque a leitura ela vai te ajudar em todos os âmbitos da tua vida. Vamos aqui um pouquinho de Chico Buarque e Tom Jobim. Vou voltar, sei que eu vou voltar para o meu lugar. Foi lá e ainda lá eu hei de ouvir cantar uma sabiá. Cantar uma sabiá. Então aqui, o que é que nós estamos fazendo aqui? Estamos interpretando uma música. Mas qual é o teu conhecimento prévio? O que te lembra? Faz lembrar esse trecho dessa canção aqui, dessa letra da música. Vamos lá. Tem alguma palavra que vai fazer você recordar um outro trecho de uma música? Ou um outro trecho, tipo assim, eu ouvi essa palavra. Eu acho que eu já li essa palavra em um texto aí. Se você esqueceu o nome do gênero, né? A gente fala texto para tudo. Mas você já sabe que cada texto tem a sua classificação aí do gênero. Foi numa poesia? Foi numa música? Foi numa charge? Foi numa propaganda? E aqui, desses versos de Chico Buarque e Tom Jobim, tem alguma palavra? Mas vamos então te ajudar, certo? Vamos lá, estamos em processo de interpretação, né, dessa música. Mas se você é esse aluno da NASA que lê bastante, que lê poesia, música, enfim, você já entendeu que aqui você captou a mensagem. Chico Buarque e Tom Jobim trouxeram conversando com outro texto. Quando você tem aqui, olha só. Foi lá e ainda lá. Olha só, que eu de ouvir cantar uma sabiá. Cantar uma sabiá.
Lá, lembra lá, né, o poema de Gonçalves Dias. Minha terra tem palmeiras. Exatamente. Onde canta o sabiá, né? Beleza? Outro exemplo aqui para você. Falando de conhecimento de mundo, né? Essa leitura que você tem aí vasta. Nesse caso, é fundamental para a interpretação. Vamos ver aqui agora. Adivinha qual a marca mais lembrada por mais de 100 milhões de brasileiros? Dica: não é uma marca de bebidas. Presta atenção, também não é de artigos esportivos e nem de alimentação. Aí você, amadinho, vai lembrar de uma marca muito famosa, mas para isso é necessário você ter o que é aquele contato também, ou por meio das mídias, tá certo? Vai lembrar aqui dos veículos, né? Exato, Qualquer ali que ele tenha mais em casa. É a questão do quê? Uma marca muito conhecida de sabão em pó. Já pegou? E aqui o importante, né? As pistas, olha. Eles dão, né? Olha só, alimento, ó, o ketchup, né? Sujou aqui. A mostarda, né? Ah, é. Comendo cachorro quente, vai sujar a camisa lá, né? E o de molho, aqui a bola marcada na camisa e nada melhor do que usar um sabão para tirar as manchas. Belezinha? Vamos a outra aqui, amadinho, também o duplo contexto. Atenção aqui essa tirinha, hein? Vamos lá, isso aí é legal. Ó, que vai criar humor também, a questão da interpretação. Está fazendo grande... Olha só. Rubão, funilaria mecânica. O que aconteceu? Ponto, passa o ponto. Aleluia, cultos. Aí eu tenho mudamos para... E outra questão aqui de vendas de CD, LP, cassete. Olha, dá tempo da cassete. Tem o quê? Fechado. E já no terceiro quadril, no quarto, né? Na quarta imagem temos o seguinte. Está fazendo... grande progressos, meus filhos. Que progresso é esse, né? Ele está sendo o quê? Qual é a causa do humor, né? Qual é a crítica que vamos fazer o humor aqui? Por exemplo, na primeira, era uma mecânica, fechou. Passa o ponto, tá dizendo aí. Aí a igreja fechou também. E a loja de CD fechou. Por que eles fecharam, amadinho? Será que o progresso... né, desse menino realmente está acontecendo? Ou as pessoas ficaram irritadas e procuraram outro rumo? Mas na verdade também as pistas aqui, olha só, ele tá olhando para onde? Olha a direção, né? Para a rua também, o pensamento né? dele, talvez ele falou mais alto, né? Ai, coitado, o filho se matando ali no violino. E outra aqui, amadinho, olha só. Esposa. Tá vendo aquele cara bêbado ali? Sim. Quem é? Há 20 anos ele me pediu em casamento e eu recusei. E agora tá assim, desse jeito pelos bares. Miserável, tá comemorando até hoje. Olha só aqui. Aqui há várias interpretações, né? Certo. No caso, ela se achando, porque o cara virou lá só na beira da sarjeta, né? Bebendo, né? E o marido, coitado, que casou, ele levou para o outro, teve outra interpretação do que ele está comemorando. Não porque ele ficou com o coração partido ou com dor de cotovelo. E na verdade, coitado, né? Esse marido deveria agradecer, que não é ele que está na sarjeta lá. Ei, meninas, chora coração. Bom, agora aqui, essa cartela, ela traz para você importantes informações, certo? Agora nós vamos dar dicas de compreensão, tá? E aí vamos lá, uma a uma. A compreensão, ela é apenas a apreensão das informações contidas no texto. É isso que é compreender, ok? E aqui vamos de pista. Existem algumas expressões que fica claro que o que se quer analisar
é a compreensão do texto. E como é que a gente vai entender? A partir dessas pistas, olha lá. Nós vamos ter dentro do texto assim, ó, segundo o autor, isso quando estamos analisando, interpretando alguma questão, certo? Aí você vai ter essa compreensão a partir dessas pistas. Segundo o autor, segundo o texto informa que, o texto informa que, no texto, o autor afirma que, de acordo com o autor, de acordo com o texto. Então vejam que todas essas pistas, elas estão relacionadas a quem? Ao texto e ao autor, né? Então, compreender é ter essa apreensão da informação contida no texto. Ou seja, não adianta falar o que você pensa, a resposta está dentro do texto. Não é o que você acha. Né? Tá lá no texto. Agora, diferente é interpretar, certo? Interpretar é utilizar a experiência de leitor para entender as mensagens deixadas no texto pelo autor. Né? O autor produziu um texto, está lá. É a ideia do autor que está ali. Muito bem. Você que vai ter que ter essa expertise de interpretar com a sua experiência de leitor. Aí você vai colocar sua bagagem de mundo, certo? Para poder interpretar. Então, existem algumas expressões que ficam claro o que se quer analisar, tá? É a interpretação do texto. E aí vamos aqui anotar as dicas. Conforme o texto, podemos concluir. Pela leitura do texto, é possível perceber, é possível inferir que através o texto permite levantar a hipótese de que, conclui-se do texto que, e por último, o texto encaminha o leitor para, beleza? Então, estudante, agora você aqui tem toda a informação que você estava precisando para seguir em frente e agora ter uma boa interpretação, uma boa compreensão e saber que são coisas diferentes. Interpretar e compreender não é a mesma coisa. Exatamente. Compreensão dentro do texto e interpretação além do texto. Como a Pura disse, você vai usar o seu conhecimento de mundo, seu conhecimento prévio. Beleza? Então, vamos lá. Interpretação e textualidade. Temos que prestar atenção na questão da linguagem verbal, né? Que é o uso de palavras tanto para a fala oral quanto para a escrita. E também você vai ter que observar a linguagem não verbal, sem o uso de vocábulos, sem o uso de palavras, né? Vai ser na questão do imagético, gestual e sonoro. Bom, e aqui chegam os gêneros textuais, né? Os gêneros textuais, você consegue interpretá-los? Sim, tem que interpretá-los, certo? Diferente das formas de linguagem empregada nos textos, uma forma de organização da língua para a manifestação de diversas situações de comunicação, tá? Dependendo da necessidade aí do emissor, ele vai usar um tipo de texto e aí vai escolher o gênero para isso. E aí nós vamos ter exemplos de gêneros textuais, charge, tirinha, textos jornalísticos e textos publicitários, ok? Beleza, e cada um tem a sua função. Então a charge ela faz uma crítica carregada de ironia e que reflete a situação do cotidiano, como aqui nesse exemplo. Rápido, dona! Passe toda a grana que estiver escondida na casa. Zé, esta casa é sua. O dinheiro escondido nela é seu. Eu sei, querida. É que eu estou fazendo home office. Então, essa charge serve para quê? Para criticar, ironizar, satirizar, humorizar
E você sabe que a charge é atemporal. Ok, não marca o tempo. Ou melhor, é temporal. A temporal é... Marca o tempo. Marca o tempo. Que é assim, né? Que tempo é esse? Ó, esse período, ó, que a gente passou, momento do isolamento social, no período da pandemia. Marca o tempo aí, né? Exatamente. Exatamente. Cronologia. Tirinha, outro gênero. A tirinha é uma sequência de quadrinhos que geralmente faz uma crítica a valores sociais, tá? Então, nós vamos ter aqui o exemplo de Mafalda, né? Tá? Vamos lá? Ele tem início, meio e fim. Quando eu crescer, quero ter muitos vestidos e eu muita cultura. Se você sair na rua sem cultura, a polícia te prende. Não. Experimenta sair sem vestido. É triste ter que bater em alguém que tem razão. Beleza, então a tirinha aqui nesse caso, nessa história, temos aqui as características. Vamos lá. Sequência de quadrinhos, críticas a valores sociais, às vezes ela é satírica, ok? E possui vários temas. E também humorística. Ok, vamos aí para outro gênero, o cartoon, né? O cartoon é um tipo de texto humorístico, tá? Ele caracteriza aí uma espécie de anedota gráfica, né, sobre o comportamento humano. O cartoon vai aí trazer essa questão do comportamento humano. Vamos aqui ao exemplo. Me dê o nome de um bicho bem conhecido, que comece com a letra A. Aedes aegypti. Olha só, amadinho. É humor? É. Faz uma crítica? Sim. Faz também. Mas só presta atenção. Qualquer situação vai passar 10 anos. O que vai acontecer, amadinha? Se colocar isso de novo, esse cartoon, ele vai lembrar. Entendeu? Porque esse cartoon aqui é atemporal. Ah, sim. Beleza, muito bem pontuada a característica do cartoon. Vamos agora aqui ver as diferentes maneiras de organizar as informações linguísticas. Vamos lá? Vamos aqui, atenção. Primeiro, nós vamos ter aqui o papel dos interlocutores, né? E aí nós vamos ter o emissor, né? E o receptor ali. Vamos ter aí a finalidade, né, dessa informação, a situação, a função social e o número aí que é infinito, tá certo? Bom, e nisso, sendo gêneros infinitos, nós temos aqui uma cartela de exemplos, poucos, né? Mas temos. O que aqui remete cada gênero desse ter a sua função específica, né? A função social para isso. Se você quer resumir esta aula, você pode construir aí através do resumo, do gênero resumo, né? Aí você tem artigo, crônica, reportagem, e-mail, carta, relatório, resumo, resenha, biografia, diário, fábula, ofício, poema e piada. Todos são gêneros textuais, mas todos são construídos com a mesma estrutura? Não. Cada um tem a sua estrutura, a sua característica. Por exemplo, o gênero literário, né? O gênero jornalístico, ele tem uma característica específica dele. Vai trazer uma linguagem direta, ele vai trazer aí também... Com a função referencial, que é uma função com objetivo, vai ter uma linguagem impessoal, né? Uma linguagem objetiva. Beleza! E assim, olha só, os textos que são veiculados pelos jornais, pela televisão, pelo rádio, pelas revistas, eles têm aí a função de informar, função de entreter, denomina-se como matérias, né? E a linguagem ela vai ser clara, simples, objetiva e imparcial, ok? Beleza. O gênero notícia. Tá? A tipologia é o quê? Narrativa, né? Informativa, impessoal e imparcial, linguagem direta e informal.
Aqui, Como um exemplo de notícia aí para você. exatamente nessa manchete aqui. Qual é a manchete? Belezinha? Helicóptero cai sobre a casa ao lado de academia em Santos, no litoral de São Paulo. E a notícia, olha só, ela é uma linguagem direta, né? Porque não pode ficar fazendo enrolação, né? Tem que dizer logo o que está acontecendo através aí da manchete, né? E então nós vamos ver aí que é uma narrativa de um fato ocorrido, certo? Beleza. Outro gênero é editorial. Ele é dissertativo argumentativo, né? Então vai ter opinião do jornal, opinião de quem vai produzir aí esse editorial e a nota também, certo? Vai ter opinião aí sobre isso. O assunto são assuntos comuns de interesse do leitor, como por exemplo aí ao lado para você um exemplo de editorial. Aqui fala um pouquinho, né, da moda é uma tendência a ser seguida. Aí, ó, o que você vê aqui, ó? Olha só a moça que está aqui, ó, luxando, né? Ostentando, vamos dizer, luxando Na é do fartura. não era no meu tempo lá, luxando, agora é ostentando. Ô, mulher, agora é ostentando. Né? Olha só, o conforto possui formas, o amor cores. Uma saia é feita para se cruzar as pernas e uma manga para se cruzar os braços. Isso aí, amadinha. Beleza? Então aqui você está vendo aí esse gênero editorial que você encontra nas revistas. Beleza, muito bem, estudante. Olha só, agora depois de você estudar aí a questão da interpretação e da compreensão a partir dos diferentes gêneros textuais, chegou a hora então, que é com você, porque nós vamos agora para o Trabalhando Gênero. Hora de produzir! Simbora! Então, vamos lá. Agora é com você. Bom, escolha uma música que goste e faça a análise e a interpretação dela. Olha que tranquilo. Segundo o contexto inserido na sua letra. Pesquise, leia, releia, use o dicionário e faça a diferença, ok? Então... Aí o nosso aluno, será que ele gosta do quê? De sertanejo? Eita! De pagode? Vamos ver aí o gosto musical dos nossos estudantes. De rock nacional? Quando estiver pronto, né? E aí? Estamos aguardando aqui. Opa! O que ela tá fazendo, hein? Não, amada, não importa o estilo, né, da música. Eu quero que você escolha a letra da música e você vai analisar e vai interpretar. Qual temática? A essência, o que diz a letra dessa música, certo? Capricha aí, daí você coloca no seu portfólio e pode compartilhar com a gente também. Valeu, então! Até a próxima! Até a próxima!